pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre economia açucareira durante o período colonial. E para iniciar os nossos estudos de hoje, eu vou começar falando do contexto histórico do século XVI. Bora de aula? Então, diferentemente do que acontecia na região colonizada pela Espanha, que logo no início do seu processo de colonização, os espanhóis já encontraram os metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, aqui na América Portuguesa, ou seja, no processo de colonização do Brasil, os portugueses não tiveram essa mesma sorte. A gente viu que durante o período pré-colonial teve início a exploração do pau-brasil e agora no período colonial a exploração do açúcar, né? As primeiras canas de açúcar, elas chegam ao Brasil vindas da Ilha da Madeira no ano de 1533 com Martim Afonso de Souza. E vocês devem estar perguntando por que o açúcar? E aí eu vou responder para vocês no próximo slide. Antes, a gente vai falar um pouquinho dessa imagem aqui, inaugural, que representa um engenho, né, uma unidade industrial da época responsável por transformar o açúcar, né, a cana-de-açúcar, melhor dizendo, em açúcar e os seus derivados, o melaço e a água ardente. Beleza? Então, mais à frente, a gente vai falar por que o açúcar foi escolhido para ser essa primeira atividade econômica aí do período colonial. Então, o primeiro ponto, a experiência portuguesa nesse tipo de plantio, né? O açúcar ele já era produzido ali na Ilha da Madeira e na Ilha de Cabo Verde. Segundo ponto, clima e solo favoráveis aqui do nosso país. A disponibilidade de várias terras, né? Vastas áreas para o plantio, principalmente aqui o alto valor comercial do açúcar no mercado europeu e os investimentos externos, principalmente vindo da Holanda. Em resumo, a gente pode falar então que o sucesso da economia açucareira aqui no Brasil se deve a partir de dois fatores principais, né? A experiência e a capacidade técnica portuguesa em produzir o açúcar e a presença de investimentos externos, tá certo? Mais adiante, então, a gente vai falar dos engenhos, que são essas unidades industriais responsáveis, né, por transformar o açúcar a cana-de-açúcar em açúcar e os seus derivados, que eu já falei, o melaço e a aguardente. Aqui uma organização do engenho, tá certo? Então, todo engenho, ele tinha lá a casa grande, que é a casa onde que morava esse senhor do engenho. A gente tinha o próprio engenho, que ficava lá a moenda, a casa das caldeiras e o purgatório. A gente tinha a capela e a presença da Igreja Católica, já que Portugal, né, junto com a Espanha, esses países ibéricos, notadamente católicos. A gente tem a senzala, a moradia dos escravos, o canavial, onde ficava a plantação da cana-de-açúcar, e do curral, onde ficava ali guardado os animais ali necessários também para a produção do açúcar. Aqui uma imagem bem interessante, que ela reflete um pouco da organização do engenho. A gente consegue ver aqui a senzala, a gente consegue ver aqui um zoom do canavial, enfim, a casa grande onde o senhor do engenho morava, o moinho aqui que movimentava toda a moenda, né, para produzir o açúcar, enfim, as várias etapas e a organização inicial desse engenho aí, que era muito importante para a economia açucareira. Mais adiante a gente vai falar dessa sociedade, né, que comportava essa economia açucareira. Então, no topo, a gente tinha ali os senhores de engenho como principal grupo. Abaixo deles, a gente tinha uma camada intermediária formada por homens livres, que eram trabalhadores assalariados, né, comerciantes, exportadores de produtos coloniais e comerciantes de escravos também, que eram pessoas bem ricas desse período, a exemplo dos senhores de engenho. E por fim, ali na base, a gente tem os escravos. Né? Inicialmente os indígenas, posteriormente os escravos de origem africana. Beleza? Algumas características, então, dessa sociedade açucareira aqui. Agrária, né? Rural, né? Hierarquizada, ou seja, a gente viu ali que ela é composta por vários grupos sociais,
sendo tendo, né, os senhores de engenho no topo ali daquela sociedade patriarcal, né, controlada pelos senhores de engenho, escravista, a gente falou ali, inicialmente a mão de obra compulsória indígena e depois negra africana, e estratificada, ou seja, com pouca possibilidade de mobilidade social, tá certo? Mais adiante a gente vai falar da escravidão indígena. Então, durante, né, o início do processo colonizador português sobre o nosso país, a gente tem inicialmente então a mão de obra utilizada foi a indígena. E com o passar do tempo, essa mão de obra ela foi sendo substituída pela mão de obra africana, em virtude de dois fatores principais. O primeiro deles aqui remete à oposição da Igreja Católica, né, à escravidão dos indígenas aí, e um segundo ponto, a questão da resistência indígena, né? Os indígenas eles conheciam muito melhor o território brasileiro do que os próprios portugueses, né, que são os estrangeiros aqui em terra brasileira, tá certo? Então a resistência indígena fez que, com o passar do tempo, isso influenciasse, né, não foi o fator principal, mas influenciasse a substituição pela mão de obra negra africana. E é sobre isso que a gente vai falar aqui na sequência desses slides. Então, a escravidão africana, né, os africanos eram considerados então mais aptos, né, tecnicamente mais avançados que os indígenas em relação ao trabalho compulsório aqui, tá certo? Não estou falando que os africanos eles tinham uma propensão a ser escravos. O que eu estou querendo dizer aqui é que em determinadas regiões da África, em outras colônias portuguesas, já se praticava a escravidão. E esses africanos eles já tinham um conhecimento técnico, né, de agricultura, enfim, dessa produção que necessitava esse empreendimento da economia açucareira nesse momento. Depois de comprado no mercado, o escravo normalmente ele tinha três destinos principais. Ele poderia ser um escravo doméstico, né, aquele que realizava ali serviços na casa do senhor de engenho, um escravo de eiro, trabalhar nas plantações, posteriormente na economia açucareira a gente vai ver a mineração nas minas, e o escravo de ganho, que é aquele que prestava serviços aí, tá certo? Na sequência, vamos falar um pouquinho de escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil, logicamente, ela tem início aí na primeira metade do século XVI e ela vai ter o seu fim somente, né, lá no segundo reinado, em 1888, quando é publicada a Lei Áurea, assinada ali pela princesa Isabel. E aqui uma definição de escravidão para vocês, tá certo? Estado ou condição de escravo, né, indivíduo privado de liberdade, por ser propriedade de outra pessoa, a quem está sujeito e é negado seus direitos cívicos, né? E um detalhe aqui, gente, sempre, tá? Onde ocorreu escravidão, houve resistência, tá certo? E no Brasil não foi diferente. A resistência escrava é o que a gente vai abordar na sequência desse slide. A gente vai ver que ela tem diferentes maneiras de acontecer. Então, não se deve pensar, primeiramente, que os negros brasileiros, né, negros africanos colocados na condição de escravo aqui no Brasil, aceitaram, né, de forma branda e tranquila a condição de escravo, tá certo? Eles resistiram de várias maneiras e a gente vai ver esses dois grupos de forma de resistência aqui. A gente fala um grupo aqui que é a resistência cultural, que está associada à manutenção da cultura africana, logicamente. A gente tem o congado, o reizado, a capoeira, por exemplo. Já a resistência física, né, a gente tem ali as fugas, as revoltas, os motins, a desobediência, a acomodação. A gente tem também o banzo, que é um processo aí mental que passa esse escravo, que acaba levando ele a suicidar. Por quê? O escravo, muitas vezes, gente, ele é visto como que uma mera mercadoria, tá certo? Aqui algumas imagens aqui, aquela primeira que remete aos engenhos aqui. Aqui o pelourinho, né, a punição ao escravo, e olha só, o escravo ele era visto como uma mercadoria. Então, quando ele era castigado, né, tinha-se um cuidado para não se bater nas pernas e nos membros aqui superiores ou membros inferiores, tá certo? Nas costas, principalmente, que eles recebiam os castigos. Por quê? Você não poderia
estragar aquela mercadoria, tá certo? O escravo era visto como uma mercadoria e ele precisava, então, depois de ser castigado, voltar a esse trabalho. Então tinha todos um cuidado ali na hora de castigar esse escravo para você não bater, né, e castigar nos membros superiores e inferiores dele, tá certo? E normalmente esses castigos, deixa eu voltar aqui, ó, eram feitos em locais públicos, né, para servir de referência para os outros escravos ali não cometerem esses mesmos atos de desobediência. Aqui uma imagem que retrata que o momento da chegada desses escravos aqui ao país, tá certo? E eles eram colocados ali e à venda, né, como se fosse um objeto qualquer. É um período muito sombrio da nossa história durante todo esse período que ocorreu a escravidão aí, que ela vai acabar, igual a gente viu, somente em 1888, já no finalzinho do segundo reinado. Mais adiante, deixa eu voltar aqui, a gente vai falar das atividades complementares, tá? Então, além da produção do açúcar, a gente tem o destaque aqui de algumas atividades secundárias. Então, a gente tem a prática da pecuária, que é a criação de gado, as drogas do sertão, o tabaco e do algodão. Então, essas atividades complementares, elas contribuíram principalmente também para a dinamização da economia e, consequentemente, do processo de povoamento do interior da colônia, do nosso país. Então, esse segundo fator foi muito importante, tá certo? A pecuária, por exemplo, né, precisava de outras áreas, aí, vastas áreas de pasto, né, acabou favorecendo, então, o povoamento do interior do nosso país. Então, esse é o legado dessas atividades complementares aí. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço!